mais velho pro mais novo. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. Vai chegar na partida, vai só um noite fria. Abrace 2016. Bradesco, tudo de Brá pra você. Churrasco, balada, festinha, festão, conversa de bar, pagode, forrozão. E o engove? O bom engove carnaval. Formatura, piscina, sambão, karaokê, se é curtição, não pode esquecer, hein? O quê? O engove! O bom engove pra você. É só alegria, comemoração, e se precisar, ó, quem tá de plantão. Engove! O bom engove carnaval. A vida foi feita pra se ter prazer, mas o dia seguinte é que eu quero ver. Engove! O bom engove pra você. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. A guerra contra a dengue não pode parar. Você já sabe, evite água empoçada. Não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas vazias. É aí que o mosquito põe os ovos para chocar. Mas sem água parada, não tem ovo. E sem ovo, não tem mosquito. Abra as portas para nossos agentes sanitários. Juntos podemos vencer esta guerra e garantir a saúde da cidade inteira. Disque 156 para reclamar, elogiar, denunciar, sugerir e perguntar. Prefeitura 24 horas, pensando em você o tempo todo. Olá, tudo bem, queridos? Por favor, vamos conhecer o Yosojiro Premium, uma casa e um novo conceito em sushi. Olha o nosso rodízio. Completo, bem diversos, sushis de alta gastronomia. Temos lojas Aldeia da Serra, Osasco, em breve Sorocaba, Granja Viana e aqui, Alphaville, bem pertinho de você. Você que estava acompanhando o futebol masculino de campo no NDU, na rodada, começando aqui na tela da TV Esporte Mais, e também para você que acompanha na TV Audax, hoje falando bastante da rodada do Campeonato Paulista. E pintou o campeão, hein? Ó, pintou o campeão, mas não é o Palmeiras que venceu o Corinthians, não. O Osasco Audax que venceu o São Bento ontem pela manhã, aqui em Osasco, no Estádio Municipal Prefeito José Liberati, e com uma rodada de antecedência garantiu a sua vaga para a segunda fase do Campeonato Paulista. Decide na próxima rodada se fica em primeiro ou segundo colocado e provavelmente deve enfrentar o São Paulo, tomara que seja aqui na nossa bela Osasco, que aí completamos 3 jogos contra os grandes no ano de 2016. Aqui para me ajudar, contribuindo, enriquecendo com muita informação e muito debate, 3 convidados de grande porte, hein, gente? Eu recebo hoje Thiago Bassan, ele que é jornalista e vem aqui para me ajudar com Na Rodada. Bassan, boa noite. Boa noite, é um prazer estar participando com vocês aqui. Tá certo. Ali no meio, ao lado do Bassan, o Rodrigo Filhoni. Boa noite, muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, uma honra aqui para todos nós. E aqui do meu lado, o Joey Santos, que também... O Rodrigo não falei de onde é, do torcedores.com. E o Joey também publica lá no torcedores.com. É isso aí, boa noite, Luiz, boa noite, amigos. Estamos aí juntos para falar mais desse futebol paulista aí. Campeonato Paulista que vai chegando à sua final, a sua reta final de primeira fase. A 14ª rodada acontecendo neste domingo, os últimos jogos. Tem o Santos em campo, tem a Ferroviária também em campo. O jogo que interessa diretamente ao Osasco, Audax e São Paulo. Teve o Palmeiras vencendo o Corinthians mais cedo e alguns jogos também na tarde de ontem com um destaque para a Ponte Preta. Ponte Preta pintou 7 para cima do Água Santa. Você que está em casa participa aqui do nosso programa pelo WhatsApp 996542502, mandando a sua mensagem, a sua pergunta, o seu comentário. Participe aqui conosco dessa roda de debate e venha fazer parte
na rodada. Vamos começar o nosso programa já mostrando os gols e os melhores momentos de Osasco, Audax e São Bento, partida que aconteceu ontem pela manhã aqui no Estádio Municipal Prefeito José Liberati, com um público muito bom e a torcida comparecendo para apoiar o Osasco Audax. Vocês já tiveram oportunidade aí de assistir o Audax jogando em alguma partida? Eu assisti contra o São Bernardo, foi lá no estádio no 1º de maio. Chega a ser impressionante a maneira como esse time trabalha a bola, toca a bola, como se desenvolve em campo, né? É diferente, né, Bastante? É diferente, é. E aí, esse esquema do Fernando Diniz aí não vamos dizer revolucionário, mas contribui muito com o futebol brasileiro, né? Digamos que é um resgate do bom futebol, né? Rodrigo, já teve oportunidade de ver? Eu ainda não, mas eu já li muito a respeito do time e uma coisa que chega até a chamar atenção é a maneira como ele é respeitado e tratado, né? Quer dizer, todo mundo nunca olha ele como um time pequeno, entre aspas, né? Sempre trata assim com muito respeito e com muita atenção que ele merece. Esse é o tratamento que eu vejo, assim. Tem muito que é só uma linha, ali não, ele é um grande destaque aí para o Audax. E aí, Diogo? Eu acabei acompanhando um pouco do Audax aí pelo futebol total, né? Resgatou daquela Holanda lá com muito toque de bola, muita inversão de posição. E eles já vem bastante tempo na elite do Campeonato Paulista e sempre despontando aí, apresentando boas apresentações nos jogos. Seria essa a luz no fim do túnel, Bassam, do futebol brasileiro, esse sistema que o Diniz utiliza? Lógico, não vou dizer que os outros treinadores têm de copiar, mas é uma amostra de que você tendo bons jogadores que trabalham bem os fundamentos, há uma possibilidade de você jogar um bom futebol, mesmo que não sejam craques ali, né? Que a gente fala assim, o Brasil já teve uma safra onde todo time aqui no Brasil tinha pelo menos um craque. E hoje não é bem assim que acontece, né? É uma coisa diferente. Será que isso aí é o resgate do nosso futebol? É uma organização tática, né? De repente, esse diferencial do Fernando Diniz é uma coisa até comum no futebol brasileiro. Hoje em dia, quais os times que têm craques, né? Que você pode dizer, até times como o Corinthians foi campeão brasileiro, não tinha um craque, de fato, né? Então, acho que é um diferencial, uma coisa que pode trazer benefícios para o futebol do país, né? Muito bom, muito bom. O Osasco Audax, que venceu por 2-1, sofreu bastante no jogo de ontem. O São Bento saiu na frente e depois o Bruno Paulo marcou o gol de empate. O gol do São Bento marcado pelo Marcelo Cordeiro, aquele Marcelo Cordeiro de Portuguesa, entre outros times aí do Brasil. E aos 50 minutos, aí ó, o Ítalo marcou o gol da virada para desespero e revolta dos jogadores do São Bento. Comemoração do pessoal do Osasco Audax. O Fernando Diniz deu quase uma volta olímpica no campo, olha só, depois do gol. Comemorou bastante porque depois de 3 anos de trabalho na primeira divisão do Paulistão, é a primeira vez que o Osasco Audax consegue alcançar a segunda fase da competição. Na edição de 2014, bateu na trave na última rodada, perdendo para o Linense dentro do José Liberati. Na temporada passada, alguns tropeços durante a competição fizeram com que a equipe não conseguisse o número de pontos suficientes para ir à segunda fase, ficou bem próximo da Série D. Mas neste ano de 2016, este é o ano do Osasco Audax e o Fernando Diniz conseguiu aí uma vaga para a segunda fase, mira a Série D e quem sabe, né, chegar numa final. Vamos ver o que o Diniz falou ontem a respeito dessa partida contra o São Bento. Como você disse, são 3 anos tentando, fazendo boas campanhas. E acho que foi um gol também com a nossa cara. Um time que nunca desistiu. E hoje a gente jogou praticamente o tempo todo no campo do São Bento, cada vez se expondo mais. E foi muito merecida a vitória. O jogo pra gente, eu nem estava pensando pra frente. O jogo pra gente era final de campeonato. Não estava pensando em nada. Eu já encaro assim treinamento e jogos, mas esse de fato a gente não estava pensando que ia ter Santos, que a Ferroviária, só pode jogar pra gente, era o São Bento e mais nada. Eu acho que esse foco que a gente desenvolveu para jogar essa partida também foi um dos fatores determinantes para marcar esse gol no final. E aí, Joey, tá certo o pensamento do Diniz? Cada jogo é uma final, independente de quem seja, São Paulo, Ferroviária, Santos, Corinthians, quem for, cada partida é uma final. Tá certo, o Fernando Diniz tem que manter o esquema dele, se ele joga assim, tem que jogar com todos os times, até porque ele está sendo reconhecido no futebol paulista nessa maneira de jogar e apresentar o futebol dele e a forma como os jogadores dele têm que se apresentar dentro de campo. Ô Rodrigo, algo que me impressiona no sistema tático do Diniz é que os jogadores são bem voluntariosos, né? Independente da posição que jogam, se propõe ali, às vezes, um atacante a fazer um ponta, um lateral se propõe a fazer um meia.
o zagueiro muitas vezes se propõe a fazer um lateral, o volante se propõe a fazer um homem de defesa. Acho que isso é o verdadeiro espírito de conjunto, né? Isso é uma coisa fundamental, né? Se a gente pensar na origem do futebol, é um esporte coletivo, né? Tal como o handball, tal como o basquete. E para você, inclusive, ser melhor aproveitado pelos seus treinadores, você precisa ser um pouco polivalente, precisa ser um pouco ativo para a equipe. Precisa saber fazer, ok, talvez eu possa me caracterizar como zagueiro, mas eu posso improvisar no meio, posso improvisar na lateral, posso ir para o ataque, posso cabecear, posso marcar. Uma pessoa que é mais completa nesses fundamentos, que não precisa ser necessariamente um craque, mas uma pessoa que absorveu o conceito básico do esporte e sabe aplicar isso em campo. Ô, Bassan, e esse tipo de trabalho que o Diniz faz, a gente vê que usa muito o conceito de posse de bola, do toque, né? O jogador tem que saber passar a bola com muita qualidade, você evita de rifar a bola para o seu adversário. Isso é um conceito que o Brasil deveria ter na base, né? A base deveria trabalhar muito esses fundamentos que a gente vê em outros times aí, jogadores chegando no profissional e não acertam um passe de 1 metro. Não vou ser tão assim crítico de falar que o cara não acerta nenhum passe, mas tem jogador que não acerta um passe de 1 metro. O trabalho da base ele sempre é importante, né? Se você já aprimorar desde cedo o jogador, já todas as etapas que ele passar, ele está aprimorando a sua técnica. Isso é muito importante. E o Diniz, ele tem colhido resultados, né? Foi campeão da Copa Paulista, se não me engano, 2 vezes, com o Votorati. Uma com o Votorati, uma vice com o Audax contra o São Bernardo. Contra o São Bernardo, Então ele vem colhendo os frutos disso, né? De um trabalho bem feito, um trabalho de equipe. Aquele treinador que tem o grupo nas mãos, né? Você vê os jogadores, exceto, esqueci o menino. O Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, que teve uma polêmica com ele, os outros jogadores parecem estar bem familiarizados com a proposta do Diniz. Então tem tudo para dar certo, né? De repente é algo revolucionário no futebol que está colhendo os frutos a partir de agora, né? E aí eu pergunto para vocês três, há quanto tempo que vocês não veem uma comemoração tão efusiva assim? Tanto de grupo de jogadores todos juntos ali e um treinador tão contente da forma que foi o Diniz ali na comemoração. Eu nem recordo não. Olha, o que é mais recente assim que eu posso lembrar é uma que aconteceu em 98, 99, se eu não me engano. Que, na verdade, foi na Fórmula 1, quando a Jordan ganhou o GP da Bélgica, foi bem polêmico, teve chuva e tal. E o Ed Jordan, ele saiu correndo pela pista, saiu pulando, e gente pedindo para ele parar, para ele ir com calma, e ele pulando que nem um louco, coisa voando, óculos voando e tal. E ele ali, ele fala depois, nossa, eu me senti um palhaço depois olhando o VT, ele fala que até ficou envergonhado disso. Mas o mais recente, assim, foi esse. E aí, sim, a gente pode ver no campeonato inglês o Klopp, né? O Klopp também gosta de fazer essas corridinhas, chamar um atleta. Mas isso é bom porque a gente vê que os jogadores absorveram a ideia do técnico. O técnico vendeu essa ideia, os jogadores pegaram ela e estão colocando dentro de campo. Aí eles vão pra cima, quando tem que fazer gol aos 50 minutos também sempre é emocionante, né? E aí aquela coisa que a gente lembra, né? Quando um time vem de uma boa campanha e começa com essas questões assim, gol aos 50 minutos... jogo que está vencendo ali, toma um empate depois de 2 apagões. Sim. É time que, por exemplo, se fosse um Palmeiras, a gente fala assim, tá com cheiro de campeão, né? Tá com pinta de campeão, que é aquele time que ataca e mesmo quando tem os seus contrapontos, consegue se sobressair. Será que o Audax consegue, de repente, surpreender nesse Campeonato Paulista? Olha, o Campeonato Paulista, ele revela as surpresas, né? Em 2014, o Ituano foi campeão. Há poucos anos atrás você viu São Caetano chegando em finais, Ponte Preta chegando Guarani. No final. Guarani agora em 2012, né? Contra o Santos. Então, o futebol paulista é muito nivelado. É capaz de o Audax ser uma surpresa aí nessa reta final do Paulistão. Vamos aguardar, né? Eu não achei estranho, até porque a gente já teve numa edição São Caetano e Paulista fazendo a final, 2004, né? Que nenhum dos 4 2004. Que os grandes não jogaram, né? Que não teve, e aí teve uma gente puxando um pouco mais para trás, em 90, que foi Bragantino e Novo Horizontino. Aliás, só corrigir, não foi 2004 que os grandes não jogaram, foi 2002. Ó, eu tirando o brilho da conquista do São Caetano, pelo amor de Deus, São Caetano bateu o Santos na semifinal com Somália, gente. Somália, Marcinho, Companhia Limitada e Anailson lá. 4-0. Pode concluir, Rodrigo. Obrigado. Eu te interrompi aqui. Imagina, que isso, por favor. E lembrando que teve aquele Bragantino e Novo Horizontino, que eram Vanderlei Luxemburgo e Nelsinho Batista, os técnicos. Sim. Mas, e aí, outros vieram a ganhar a Copa do Brasil, né? Você vê que o Santo André, se não me engano, ganhou, Paulista, Jundiaí. Então, é uma coisa que já se tornou para nós comum, ver algum de fora dos 4 chegando lá. Eu não veria como uma surpresa, eu veria como algo excelente para o futebol paulista, de mostrar que a gente tem os grandes polos ali. Tirando os 4 grandes, a gente tem uma disputa interessante aqui.
que é uma coisa que em muitos lugares não se vê, né? É o estadual mais forte, né? Isso aí é disparado dentro do Brasil. E isso é bem legal porque as equipes do interior vêm trabalhando desde o final do ano para chegar no Campeonato Paulista forte, pelo menos com físico em dia. E a gente também já pode lembrar do Bragantino também, que já fez uma final quando tinha o Everton Santos, o Felipe, que depois foi pro Corinthians. Sim, verdade. Tava lá, o São Caetano sempre estava chegando forte, agora caiu, né? Mas é bom porque a receita do time do interior é bem menor. Então, quando eles trabalham e conseguem chegar alguém nas fases finais ou consegue fazer uma demonstração como o do Audax, é bem gratificante, principalmente para o torcedor. Um jogador muito emblemático nesse time do Audax, que trabalha com o Fernando Diniz há muito tempo, é o Francis, que é o chamado como capita. Muitos chamam de presidente, chamam ele de presidente do Osasco Audax pelo tempo que tem de casa. E o Francis, ele ficou de fora das últimas partidas do time devido a uma lesão e voltou neste jogo contra o São Bento, mesmo jogando ali um pouco mais recuado, como um zagueiro centralizado. E o Francis também falou após a partida, após a vitória contra o São Bento, como que deve ser a postura desse Osasco Audax daqui para frente. Eu acho que uma equipe que quer ser campeã, ela vai ter que passar pelos grandes na próxima fase. A gente tem mais esse teste aí fim de semana, então nada mais do que a gente entrar, né, para a gente ver a nossa qualidade com a do Santos e jogar com esse espírito, com essa alma que a gente só tem a ganhar. Tá aí o Francis então falando, tem que jogar de igual para igual também, é a mesma palavra do Diniz, mas ele fala que o time que quer ser campeão não pode escolher contra quem joga, né? Tem que jogar de igual para igual com todo mundo. Pessoal mandando mensagem aqui no WhatsApp da TV Esporte Mais. Boa noite, acho que precisamos de um cobrador de pênaltis urgente. Abraços, Luciano de Osasco. Acho que ele deve estar falando do Corinthians, né? O Corinthians que novamente desperdiçou mais um pênalti. Ou do São Paulo também. São 5 pênaltis, né? 5 pênaltis em sequência. O Fernando Praz pegando vários, né? Fernando Praz fazendo o nome dele nos pênaltis, né? Sempre com a mesma tática, mostra o canto e vai naquele canto e pega. Olá, cheguei junto sempre, saudades de ver o senhor Eliceno na rodada. Meu time perdeu pro Palmeiras, na realidade o Timão tá dando uma de Jesus Cristo, tá levantando defunto. Desculpa o trocadilho, eu perco o amigo, mas não perco a piada, LC. Valeu, tio Jorge, pela mensagem. Mas o Palmeiras venceu, mas venceu com um golzinho polêmico, hein? Olha, não sei se o pessoal da bancada aqui vão concordar comigo, mas eu vi um impedimento do Dudu no lance do gol lá, tudo bem que é um impedimento daqueles milimétricos que só o tira-teima mostra, e nesse caso eu nem condeno a arbitragem quando é uma situação assim tão, digamos assim, parelha, né, que você não gera uma dúvida grande que vai discutir a semana inteira, dizendo, pô, tava 3 metros impedido. É uma situação ali que é louvável, é aceitável. Mas o Palmeiras bateu o Corinthians. Fazia um tempo que o Palmeiras não ganhava do Corinthians, hein? Fazia um tempo, principalmente como mandante. Fazia um bom tempo. Seguindo com o nosso na rodada, ontem a Ponte Preta, que foi o destaque, hein? A Ponte Preta venceu o Água Santa por 7-2, gente. O Wellington Paulista, que não fazia gol em ninguém, desandou a fazer gols ontem. E o Água Santa provou do próprio veneno, hein? Apesar que teve um jogador expulso ainda na primeira etapa, quando a Ponte vencia por apenas 1-0. No primeiro tempo, só o Wellington Paulista marcou 3 gols a favor da Macaca. Esse foi o primeiro, pegando o rebote do goleirão ex-Ponte Preta, o Roberto. Tava jogando na Água Santa. Aí já, jogadas da segunda etapa, pênalti para a Ponte, vai o Wellington Paulista e marca mais um. Wellington Paulista que rodou por muitos times no Brasil. O último time dele foi o Fluminense, ele abriu mão de jogar no Fluminense para vir para a Ponte Preta. O que será que tem de errado lá no Fluminense? Que ninguém quer ficar no Fluminense, hein, gente? O que será que acontece? Mais ataque da Ponte Preta e mais o Wellington Paulista. Tava com a macaca ontem, literalmente. E a Ponte renascendo das cinzas, hein, Joey? Renascendo das cinzas. Depois que o Galo chegou lá, parece que a Ponte engrenou de vez no campeonato. Parou no começo do campeonato com muitas derrotas, pouco entrosamento no time, mas agora com o Wellington Paulista metendo 4 gols, acho que não tem mais nada para dar errado na Ponte. Viu? Será que consegue uma vaguinha na próxima fase? Eu acho que não, acho que a Ponte ainda não está preparada e está com, se eu não me engano, 3, 4 pontos atrás do segundo colocado, né, para poder entrar na fase de grupos. Então acho que a Ponte não passa dessa não. Ponte Preta. Aí deu uma bobeirinha e o Tchô, ex-Atlético Mineiro, veterano, jogador muito experiente, descontou por 2 vezes para o Água Santa, mas até aí já estava 5-0 para a Ponte.
Mais um gol do Tio agora, defesa cortando. Uma jogada ali bem confusa e o Tio acertando um chute de primeira no canto. No goleiro da Ponte, 5-2. E aí tinha mais Ponte Preta, tinha mais o Wellington Paulista. Sexto gol da Macaca. 6-2. Acho que eu nunca vi o Wellington Paulista marcar tanto gol num jogo como esse, viu, o meu caro Rodrigo? E é engraçado que essa é uma das únicas ocasiões em que pode se imitar macaco que não pode dar discussão nenhuma, né? Será? Já teve aí essas imitações, porque é o símbolo do clube e tal. Então dá para fazer aquele gesto que daqui o pessoal sai tranquilo, sai... É uma referência, inclusive, ao próprio clube, né? Esse não é provocativo, né? Não, esse é o único lugar que não é provocativo e não é... É porque, assim, na verdade, é o mascote do time, né? O símbolo, né? Que ele tem. E a Ponte Preta é engraçado porque ela sempre é daqueles times, assim, que tá sempre... É um enigmático, eu vejo ela assim, porque ela tá sempre lá embaixo, mas quando pega Santos, pega São Paulo, ela ganha. É uma história que a gente até fica meio curioso, assim. Às vezes você pega um Santos que acaba atropelando, a Ponte Preta vai lá e ganha. Aí vai lá e ganha do Corinthians. Aí tem um sufoco para o Palmeiras conseguir ganhar. Então é um time que a gente sempre... É sempre meio enigmático essa Ponte Preta, assim, pra mim. E é bom que ela esteja ganhando, assim. É bom que esteja, porque em Campinas a gente sabe, o Guarani estava numa fase de dinheiro péssima, não conseguia pagar ninguém. É bom ver pelo menos um dos de Campinas aí, né, conseguindo vitórias, mesmo que não chegue na próxima fase, que sai de cabeça erguida da competição. E agora são quase 3 lá, né? Digamos que são 2,5, porque o Red Bull tem um pezinho em Campinas e um pezinho fora. Mas podemos considerar de Campinas, já que joga no Moisés Lucarelli. Ô Bassan, essa recuperação da Ponte Preta, devemos ao trabalho de Alexandre Galo, é isso? Olha, a Ponte fez um jogo muito nivelado contra o Corinthians na quarta-feira. O Corinthians venceu com bastante dificuldade. Teve até a questão dos 2 pênaltis, né? Que o goleiro da Ponte Preta, o João Carlos, soube intervir muito bem. A Ponte também... O problema da Ponte Preta nesse campeonato foram os jogos em casa. Ela perdeu para times assim, o 15 de Piracicaba, que está lutando contra o rebaixamento. Venceu a Ponte dentro do Moisés Lucarelli. Aí a Ponte acaba, contra os grandes, melhorando um pouco seu potencial. Essa goleada de ontem dá um ânimo novo, né, para a torcida, para o clube. Mas está muito em cima, né? Agora a classificação está praticamente impossível. Falta né? só um jogo agora, né? Depende muito de outros resultados. É um time de camisa, de tradição aqui no interior. Eu particularmente gosto muito da Ponte Preta. Mas a gente viu que a situação ficou muito difícil, né? O trabalho do Galo é bom também. Mas acho que um elenco, né, nivelado, Douglas Groli na zaga, Wellington Paulista, o próprio goleiro que a gente falou agora, o João Carlos, né, que era reserva. Reinaldo, né, que vem emprestado do São Paulo. O Christian, que foi campeão com o Ituano, né? Tem o Wellington, que é zagueiro do Palmeiras, tem o Renato, que estão chamando de Renato Augusto lá, mas não é aquele Renato Augusto. Aquele que foi embora é o bom, esse aí é médio, mais ou menos ali. Ainda precisa jogar um pouquinho mais para chegar na chuteira daquele outro Renato Augusto, que é o Renato volante do Palmeiras, que ao chegar na Ponte, como tinha o Renato Cajá, botaram um segundo nome, exatamente. Mas o time da Ponte, se a gente for analisar peça por peça, é um time que deveria estar brigando por vaga na próxima fase. Não era para ter tido aquela sequência de maus resultados, como teve no início da competição. É de se estranhar, mas o importante é que a Ponte se recuperou dentro da competição. E quem também vem se recuperando, depois de tomar um baita susto, sofrer bastante e perde pênalti quase todo jogo, e é jogador que desfalca, e é o Michel Bastos que vai embora e não vai embora, e volta e fica e vai. É o São Paulo. São Paulo ontem encarou o Oeste no retorno do Morumbi. Aleluia, obrigado Deus, o Morumbi está de volta. É uma esperança para o torcedor são paulino. Saiu perdendo para o Oeste por 1-0 com um gol do Cristiano, um gol que acho que até eu faria, eu que não jogo futebol faria, mas depois foi buscar o resultado, desperdiçou um pênalti com o Maicon, encontrou um gol na sorte com o Hudson e no final do jogo, o Maicon, que desperdiçou o pênalti, conseguiu dar a vitória para o São Paulo, Diogo. Então, o Maicon que errou o pênalti, né? Depois o Ganso veio falar que o Maicon furou fila. Não era para ele ter batido, havia uma ordem para poder bater esse pênalti. O São Paulo chegou ao 5º pênalti perdido nesse Campeonato Paulista. E o Maicon também, quando ele fez esse gol aí, foi na sorte também, que nem o Hudson. Acho que a bola mais bateu nele do que ele empurrou para a rede. Então, o São Paulo agora já está classificado matematicamente e vai esperar aí o confronto aí das quartas de finais e vamos ver na Libertadores como fica, né? Porque a situação também está difícil.
Esse jogo contra o Oeste, essa vitória, dá um ânimo pro próximo jogo da Libertadores? Já que o São Paulo tem 2 jogos em casa. Teoricamente, o próximo jogo, viu, torcedor São Paulino, é para passar o carro no Trujilhanos. Pelo amor de Deus, não dá pro São Paulo perder de um time como o Trujilhanos em casa. The Strongest, a gente ainda até dá uma certa assim, justificada, a gente aceita, porque é um time que de vez em quando faz umas boas campanhas, às vezes surpreende, futebol da Bolívia de vez em quando apronta umas coisas, mas Trujilhanos da Venezuela não dá. Que até eu comentei essa semana no Esporte Cidade aqui, vendo a tabela das eliminatórias, a Venezuela voltou a ser a Venezuela, é a última colocada nas eliminatórias. Então, gente, não dá pra perder pro Trujilhanos em casa. Não, isso aí, pelo histórico, pelo retrospecto, é uma coisa que assim, é um jogo que você olha antes e você fala, ok, o São Paulo leva essa, se fizer um gol, abre a porteira, faz 2, 3, 4, aí a torcida vai ficar em cima, aquilo vira um caldeirão. É o cenário que a gente estava acostumado a ver, né? Mas, tanto que com as saídas, o São Paulo, e com a crise que teve, o São Paulo teve o momento que, assim, está demorando mais do que o de costume para arrumar a casa, né? É um cenário que antes era o contrário. O Corinthians é que estava em momentos ruins, o São Paulo é que vivia no topo, né? Engraçado que as coisas meio que invertem um pouco, mas eu não acredito em derrota do São Paulo na quarta-feira. Acho que já ganha e consegue aí sua classificação. Não acredito em outro, a não ser uma hecatombe, como se diz por aí, né? Ô Bassan, o trabalho do Balsa, do El Paton, né? Teve muita gente ainda que questiona, né? Fala assim, pô, o treinador teve uma sequência aí, já tem que mandar embora. É um treinador estrangeiro, a gente sabe que ele precisa de um tempo de adaptação, precisa conhecer o elenco, precisa saber ali com que peças ele vai se reforçar. A partir de agora, que o São Paulo está entrando nos eixos, já dá para avaliar que o Balsa está realmente modificando esse time do São Paulo? A gente percebe o dedo do treinador, né? Mas como você falou, precisa um pouco de paciência, né? O ano passado, com o treinador que veio do Atlético, o Osório, a torcida teve um pouco mais de paciência, a própria imprensa também. Saudade do Osório. O Osório, então, de repente está começando a mostrar agora, mas o São Paulo dá sinais que tem muitos problemas no elenco, né? Essa questão do pênalti que ele comentou agora há pouco, de o Ganso falar que o companheiro atravessou, tornar público isso, é um pouco complicado, né? Pouco antes, o Denis deu uma entrevista no começo do Campeonato Paulista, disse que ninguém precisava se dar bem, que o fato era o time precisava evoluir. Essa questão, relação interpessoal, deixar em segundo plano, né? Então isso atrapalha um pouco o trabalho de um treinador. E todo treinador estrangeiro, quando vem para o Brasil, demora um pouco para cair na simpatia, né, dos brasileiros. Né? Esse negócio da relação interpessoal, né, que ninguém precisa ser amigo de ninguém, nós conhecemos historicamente times que realmente os jogadores não se davam. Romário e Edmundo no Vasco. Trocava a tapa no vestiário, dentro de campo se abraçava depois do gol, tá tudo certo, dentro do campo estamos defendendo o Vasco. O próprio Corinthians com o Rincon, Marcelinho, etc. Porque o Rincon só faltou bater no Marcelinho no vestiário. Edilson, né? Edilson, um monte de gente, etc. O Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo em 93 também, já vieram com relatos que também tinha seus problemas de relacionamento, mas o importante é dentro de campo o time resolver. Nesse ponto eu até concordo com o Denis, acho que o time tem que se resolver é lá dentro, ninguém precisa ser amigo de ninguém. Mas o estranho é que esse time do São Paulo parece que mesmo que não tendo essa obrigação, ninguém quer ajudar dentro de campo. Parece que o pessoal, um corre para um lado, outro corre para o outro propósito, né? É um negócio muito esquisito. E quando muita gente reclamava do Ganso, dizia assim, o São Paulo está jogando e o Ganso não. E agora esse ano parece que é o contrário, o Ganso está acordado e o time do São Paulo está dormindo, mas o São Paulo bateu o Oeste por 2-1, segue na segunda colocação do grupo C do Campeonato Paulista com 22 pontos. E agora, na próxima rodada, define se fica em primeiro colocado ou se passa como segundo colocado. E o adversário provavelmente deve ser o Osasco Audax, a não ser que o São Paulo perca o próximo jogo no campeonato por uma goleada. E a Ferroviária vença seu confronto de hoje. Pode ser que consiga ultrapassar o São Paulo na questão do saldo de gols. Mas acho que seja algo muito difícil de acontecer. E o próximo confronto a se projetar deve ser um Osasco Audax e São Paulo. Sobre o São Paulo ainda na Libertadores, aí um comparativo, quem tem vida mais fácil, São Paulo ou Palmeiras? Eu acho que tá pior pro Palmeiras. Também acho. O Palmeiras vai viajar para Argentina, um jogo difícil, que aqui em São Paulo, quando jogou contra o Rosário, era para ter perdido, né? O Rosário parecia que estava jogando em casa, pressionando o Palmeiras. E lá na Argentina eu acho que vai ser complicado. E depois vai pegar o último jogo contra o... O último jogo Palmeiras? Contra... O River Plate do Uruguai aqui. Ah, então tem que ganhar também. Que aí é a baba do grupo. Sim, a baba do assim. grupo. Então acho que o Palmeiras
sem dúvida, eu acho que se perder pro Rosário já tá fora da... Se perder pro Rosário não tem chance. Não tem mesmo chance, já tá fora da Libertadores. Mas dá pra ganhar do Rosário lá? Não creio. Eu acho que o Palmeiras ainda tá muito bagunçado ainda. O time jogou bem hoje contra o Corinthians, fez uma bela partida, mas eu acho que contra o Rosário é complicado. Não vai conseguir passar para a próxima fase da Libertadores. E aí, Rodrigo, quem tem vida mais fácil? Eu acredito que o São Paulo tem uma vida mais fácil daqui pra frente. Tem 2 em casa, o Palmeiras, como disse, vai jogar fora, vai jogar contra a Argentina, não é de hoje. E desde o começo do campeonato, todos os times brasileiros estão com dificuldade, estão perdendo, estão sofrendo para ganhar. Então, mas se você analisar as duas situações, eu acho que o São Paulo consegue ter uma vida um pouco levemente mais facilitada nessa final. O Palmeiras vai pegar uma pedrada. Não que não consiga ganhar, óbvio, tem a chance. Mas se a gente pegar um retrospecto, time brasileiro jogando na Argentina, é difícil crer cegamente na vitória. E aí, Bassan? Também o Palmeiras, concordo com eles, é um caminho um pouco mais complicado, né? Embora o São Paulo também tenha o River Plate pela frente, né? Equipe tradicionalíssima, quando se fala de Libertadores, é um time que sabe jogar a competição. E é um clube argentino, né, que sempre dificulta para os brasileiros. Muito. Mas o Palmeiras agora jogando fora contra o Rosário, tem que jogar, ter aquele algo mais, né? Igual teve nos últimos 2 jogos aí, contra o Corinthians e contra o Rio Claro, para poder sair com uma vitória. Lá é muito difícil, mas às vezes, de repente, o Palmeiras pode surpreender, mas o caminho do Palmeiras é bem mais complicado. Tem torcedor acreditando em gol do Cleiton Xavier, igual contra o Colo-Colo do Chile em 2009. Tem torcedor que acredita, que acha que pode acontecer, né? O Cleiton não joga desde o ano passado. Se acertar um chute daquele, tem que fazer um busto dele lá no Allianz Parque, do lado do busto de São Marcos de Parque Antártica, como diria o Milton Neves. Falando já, aproveitando que a gente entrou nesse debate de Palmeiras, tem mais torcedor mandando mensagem aqui, olha só. Boa noite, meu nome é Ricardo, sou de Osasco, Vila dos Remédios. 2 pênaltis perdidos contra a Ponte. Hoje, são 3 pênaltis perdidos em 2 jogos. Isto é a mão de Deus agindo. O pessoal parece que quando o Corinthians perde pênalti se diverte bastante, né? Dizem que o Corinthians é muito ajudado. Complicado, torcedor tirando uma casquinha aqui. Vamos ver quem mais participando aqui. Gostaria de mandar um abraço pro Joey. Boa noite, final de telefone 5682. Não mandou o nome, manda o nome pra mim aqui, senão fica difícil. Senão a gente vai batizar você com o nome de Joãozinho, alguma coisa assim. Zezinho. Parabéns pelo programa e um abraço para o jogo, Felipe e Gino. Joey, com esse time, a Ponte Preta será rebaixada no Brasileirão? A Ponte Preta tem que se reforçar. O trabalho do Galo ele conseguir algum objetivo, sonhar com alguma coisa no Campeonato Brasileiro, ela tem que se reforçar, eu acho que para a posição da defesa e do meio de campo, principalmente no primeiro volante, que a Ponte não tem, precisa vir um pouco mais forte para o Campeonato Brasileiro. O pessoal diz aqui, ó, a galera da sala 205 acompanhando o programa. É o pessoal lá da faculdade, lá do jornalismo. A galera do 205. Mais mensagem aqui, vamos ver o que me manda aqui o torcedor. Boa noite, galera, sou o Justa do Bar do Cabeção. Mando um abraço para todos que estão aqui e vai Corinthians. Aí ele me mandou um vai Corinthians, mas cheio de carinha de choro aqui, ó. Está na hora de ganhar uma bolsa de vocês. Um grande abraço, Jussa. Mochila do Osasco Audax aqui participa do Esporte Cidade durante a semana. E quem sabe você não dá sorte de ganhar uma bela mochila do Osasco Audax, prêmio que é sorteado aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, de segunda a sexta do meio-dia 1. Sempre te mantendo muito informado com tudo que acontece aqui na nossa região, no Brasil e no mundo. Vou falar do clássico agora, que foi um clássico muito bom. Acho que o nível do jogo dentro dos últimos anos foi um dos melhores que eu vi até hoje. Porque o Palmeiras conseguiu parar o Corinthians, hein? Palmeiras ganhou de 1-0 do Corinthians com um gol impedido do Dudu, vamos falar a verdade, que foi impedido. E o Fernando Praz de novo, gigante Praz, defendendo um pênalti cobrado pelo Luca. Aí a jogada do pênalti. O pênalti não dá uma dúvida, né? Pênalti, claro. Bem marcado, né? Thiago A cobrança que não foi tão boa, né? Thiago Cobrança Santos do Luca no canto ali do Fernando Praz, e o Fernando Praz indicou o canto, caiu e defendeu. Gol que deu sobrevivência ao Palmeiras dentro do clássico. E aí o lance do gol, o toque de cabeça, vai o Dudu, desvia por cima do Cássio, o Cássio também demorou um pouquinho para sair ali,
E aí, nesse ângulo, acho que a gente consegue ver, né? O Dudu realmente... Claramente impedido, né? Claramente não digo, mas que ele tá ali, vai, uma perna na frente do último defensor do Corinthians, ele tá. Mas esse é aquele impedimento, como eu falei, né, ô Bassan? Esse daí é aquele que a gente até consegue aceitar, porque é uma coisa milimétrica, é uma coisa de fração de segundos que você bate o olho e fala, tava ou não tava, né? Então, esse é aceitável. Acho que o complicado é aquele que você vê o atacante na banheira, literalmente, o cara toca a bola na banheira, ele faz o gol e ainda olha pro assistente assim e corre comemorar. Acho que esse é pior. Esse ainda é aceitável, né? É um erro humano, mas é aceitável. Esse aí tava ali na linha, né? Dá até para entender o lado do juiz, do bandeirinha, né? De terem permitido a continuidade do lance. Mas não deixa de ser irregular também, né? E é um lance que acaba definindo o clássico, né? Foi logo depois da cobrança do pênalti, né? Imediatamente depois. Imediato, Então, o Palmeiras teve a sorte de não sofrer o gol, deu um ânimo na equipe, né? E no contra-ataque acabou fazendo o gol, né? E sai com uma vitória que é importante para o ambiente, para a sequência do Campeonato Paulista, né? Placar mais justo seria um empate? Pelo que as duas equipes apresentaram, acho que sim, mas também falar de justiça no futebol, né? Meio complicado, Meio complicado, né? O Palmeiras aproveitou a chance, embora seja irregular, e acabou saindo com a vitória, né? Cássio defendeu muitos lances de ataque do time do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo com o Gabriel Jesus, que hoje foi um dos principais jogadores do ataque do time do Palmeiras. Ô Joey, Palmeiras começa a entrar nos eixos agora defensivamente? Então, ainda vejo o Cuca com muitos problemas para poder escalar esse time. Ele precisa definir logo quem são os jogadores que vão ser titulares, principalmente na lateral direita, Lucas ou Jean. O Jean vai ser volante ou vai ser lateral. Precisa decidir isso. O ataque vai ser Alexandre ou vai ser Barrios. O Cuca vai ter um pouco de trabalho ainda para definir isso em pouco tempo, porque já vai ter jogo importante agora da Libertadores. E o Gabriel Jesus, até que enfim, depois daquela crítica do Neto, né? Aquele problema com a imprensa que ele deu, aquele desabafo lá, hoje fez uma grande partida, partindo para cima, demonstrando o melhor do seu futebol, com habilidade. E o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras chegou a jogar melhor. O empate não me pareceu tão justo, porque o Corinthians ficou muito defensivamente, apesar que é a proposta de jogo do Tite, mas o Palmeiras jogou melhor durante o jogo e nessa saída de bola o Cássio foi, voltou, foi. Lembrando antigamente quando ele ainda tinha aqueles problemas para sair disputando bola aérea. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Já diria a musiquinha de Silvio Santos. De novo aí o lance do pênalti. Thiago Santos deu uma voadora ali no Giovanni Augusto. Levou o Giovanni Augusto ao nocaute. Ó. Pode ver. Errou ali, errou o tempo de bola, totalmente pênalti bem marcado pela arbitragem. Ô Rodrigo, sim. Palmeiras agora com essa vitória assume a liderança do grupo em que está, que é o grupo B. Tem ainda o Novo Horizontino jogando agora à noite, mas o Novo Horizontino não consegue ultrapassar o Palmeiras no número de pontos. E aí o último confronto é o Mogi. Dá para acreditar que já está classificado? Ainda o Mogi que está praticamente na série A2, ainda pode ser uma pedra no sapato. Eu acho que a torcida do Palmeiras agora, se tratando de Paulista, pode acreditar que está classificado. A gente pega... Você tem nesse time, eu vejo, um personagem que consegue levar o grupo, que é o Fernando Praz, né? Você pega... Logo que acabou o jogo contra o Água Santa, ele reuniu o time e eu vi que ele foi o que mais falou depois do jogo. Óbvio, não tinha um áudio lá dentro, mas senti que a mensagem era que as derrotas terminaram aqui. Dá para entender que ele acaba sendo aquele elemento motivacional que o time precisa, né? Então, por exemplo, no jogo de hoje foi assim, no final da Copa do Brasil foi a mesma coisa, né? Ele que era aquele elemento que move o time, né? E, então, eu acho que para o Palmeiras cair fora agora, eu também não acho improvável. Inclusive, até falando do placar do jogo, acho que foi justo a vitória do Palmeiras. Criou mais chance de gol, atacou mais, né? Primeira chance clara de jogo foi do Palmeiras, então eu até reconheço que o justo, se a gente pode colocar de justo no futebol, é 1-0. Acho que foi um resultado bom. Ô, Bassan, o Fernando Praz hoje é um jogador, por exemplo, que estaria em falta no São Paulo. Não digo como goleiro, mas pelo perfil de liderança, como ressaltou bem o Rodrigo, reuniu o elenco depois do jogo contra o Água Santa. E ali eu imagino que ele deve ter falado, galera, chegou. Já deu o que tinha que dar, 4-1 para o Água Santa, pior do que isso não pode ficar. Falta um jogador desse no São Paulo para chegar lá e
pegar a rapaziada de orelhada, como a gente fala na linguagem da bola? Sem dúvidas, é um jogador que exerce liderança, tem poder sobre o elenco, né? Consegue orientar os mais jovens, até mesmo quem está lá um pouco mais de tempo. Mas o São Paulo tem o Lugano também dentro do elenco, né? Que é um jogador que também reúne essas características de liderança, né? De repente a sombra do Rogério Ceni acho que ainda atrapalha um pouquinho ali no ambiente, né? Você perdeu um jogador que ficou tanto tempo ali, né? Que era um líder também do elenco. Assim como o Marcos, né? Digamos que Marcos derrubou o Bruno, Deola, Fábio e outros goleiros que estiveram ali. Nossa, que é pela presença complicado, em campo, né? a liderança, né? O que ele exerce entre os jogadores, né? E a saída dele agora, para se acostumar um pouco, demora, né? Então, acho que jogadores com esse perfil faltam no São Paulo. O Palmeiras tem, além de um grande goleiro, um líder do elenco, né? Sim. Isso é muito bom. O Fernando Praz, que parece que todo jogo pega um pênalti agora, gente. Tá difícil a situação aí. Não pode ter pênalti contra o Palmeiras que baixa o Marcos no Praz lá e ele pega. E esse ano já defendeu muitas cobranças, inclusive no Mundial que o Palmeiras disputou no início do ano, né? Brincadeira. Torneio de verão lá no Uruguai. O Palmeiras disputou com o Nacional nos pênaltis e o Praz pegou 2. Só que o goleiro uruguaio pegou 3, né? O Jesus fez o favor de errar a cobrança dele aí. O Nacional, que bateu no Palmeiras 3 vezes esse ano, foi campeão do torneio lá no Uruguai. E o River Plate, inclusive, foi adversário do Palmeiras em um jogo treino. E naquela altura, os reservas do Palmeiras golearam o River Plate por 4-0. Depois empataram em 1-1. Não dá pra entender o que aconteceu com esse time do Palmeiras. Ou o River Plate mudou o time inteiro de lá pra cá, ou o time do Palmeiras que deixou a peteca cair ali no início da competição. Demais jogos da Série 1 do Campeonato Brasileiro, vamos conferir a tabela completa dessa 14ª rodada, penúltima rodada da primeira fase. Lembrando que a rodada agora só na semana que vem, que é a 15ª e última, provavelmente com todos os jogos no domingo às 16 horas, como já é tradicional da CBF e também da Federação Paulista, botar todo mundo para jogar no mesmo horário. Ontem pela manhã, Osasco Audax 2, São Bento 1, Ponte Preta 7, Água Santa 2, baixou a Alemanha na Ponte Preta. São Paulo 2, Oeste 1, aos 45 do segundo tempo o Maicon garantiu a vitória do Tricolor. Hoje pela manhã, 15 de Piracicaba 1, Linense também 1, Palmeiras 1, Corinthians 0, São Bernardo 3, Red Bull Brasil 2, Capivariano 3, Santos 5, jogo de 8 gols, a defesa do Santos, não sei o que está acontecendo lá também, que está tomando muito gol. Ferroviária 0, Botafogo 1, Novo Horizontino 2, Rio Claro 0, Ituano 0, Mojimirim 1. Essas partidas que começaram às 18h30 devem estar se encerrando, ou algumas já devem ter encerrado a este momento. E aí nós já temos, por exemplo, a situação do grupo do São Paulo, agora também ficando definida com a derrota da Ferroviária para o Botafogo em casa. A Ferrinha que começou tão bem o Campeonato Paulista com o técnico português, que foi novidade aqui no nosso Paulistão, o técnico que pertence ao Atlético Paranaense, tá, na Ferroviária, que tem uma parceria com o Furacão e que vem fazendo um bom trabalho, né, Bassan? A Ferroviária já, desde que subiu o ano passado, né, na Série A2, essa parceria com o Atlético Paranaense deu bons frutos, né? Foi a melhor campanha da Série A2, subiu com rodadas de antecedência. E esse ano começou bem o Campeonato Paulista, mas aquelas coisas que a gente não sabe explicar, né? E também jogou contra um Botafogo que precisava vencer para sair da zona de rebaixamento, que está lutando como pode, né, para escapar da degola, e o jogo no interior foi bastante puxado. O Botafogo venceu e agora deu uma sobrevida, né, para o time do Márcio Fernandes, né? Agora está nessa luta aí para poder escapar da degola. E esse ano cai em 6, então a briga está gigante. Se a produção tiver a classificação atualizada do Paulistão, pode colocar na tela pra gente, que a gente já consegue definir todos os confrontos da segunda fase. Olha só, no grupo A, Santos e São Bento passam, e o Oeste já rebaixado, o Botafogo ainda, de repente, corre algum risco, mas pode, na última rodada, garantir sua permanência. O Linense está tranquilo com 19 pontos, é o terceiro colocado. No grupo do Palmeiras, esse aí que acho que é o grupo mais equilibrado, e que na última rodada ainda todo mundo tem chance de classificação. O Palmeiras lidera com 21 pontos, o Novo Horizontino é o segundo também com 21, São Bernardo o terceiro com 20, Ponte Preta 19, Ituano também 19. A diferença é que o Palmeiras pega o Mogi, o Novo Horizontino pega o Corinthians. Então, o Novo Horizontino não vai ter vida fácil para seguir para a segunda fase do Paulistão. No grupo C, o Osasco Audax vai muito bem, obrigado, é o primeiro colocado, 24 pontos, liderando. Na semana que vem pega o Santos fora de casa.
e pode, quem sabe, ainda manter essa primeira colocação. O São Paulo é o segundo com 22, Ferroviária com a derrota de hoje permanece em terceiro com 16, 15 de Piracicaba 14 e o já rebaixado Capivariano com 10. E no grupo do Corinthians, que é o grupo que tá tranquilo, tá favorável, o Corinthians tem 32 pontos, né, o líder de tudo. O Red Bull tem 22, pelo segundo ano consecutivo, classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista. O Água Santa tá tentando ali o seu objetivo principal, que é permanecer na primeira divisão, tá com 16 pontos. O Mojimirim tem 15 e o Rio Claro tem 9. Pode descer lá pro finalzinho da tabela pra gente ver os 6 da zona da degola, né, o famoso Z6. Botafogo, Mogi, 15 de Piracicaba, Oeste, Capivariano e Rio Claro. Destes daí ainda brigam para não cair o 15 de Piracicaba, o Mojimirim, o Botafogo, o Água Santa e até a Ferroviária, dependendo de resultado, aí pode acabar parando dentro desses 16, mas ainda depende de algumas combinações de resultados. Destes que estão aí perigando a zona de rebaixamento, tem algum que vocês apostam aí que não cai? Por exemplo, na minha opinião, o Botafogo não cai. Tem algum aí que vocês acreditam? Eu creio que os 6 que já estão na zona de rebaixamento vão ser os que vão cair. Ferroviária, Linense e Água Santa vão conseguir se safar nessa última rodada. Mas esses 6 já, pra mim, eu acho que já caiu já pra Série A2 já. Pra você, Rodrigo? Os 4 últimos eu acho que eles já estão... Do 15 em diante. Do 15 em diante, esses aí já estão pensando em A2 e já estão pensando. Os demais ali eu ainda vejo uma briga, tô vendo que muita gente semana que vem ali com calculadora na mão, olho no peixe, outro no gato. Atrasando o começo de jogo. Atrasando o começo de jogo, fazendo um pouquinho de cera ali e tal. Mas eu acho que os 4 últimos, o Rio Claro é o primeiro que já está pensando em Série A2, fez a pior campanha da primeira fase. Eu acho que os 4 últimos já estão ali. E você, Bassano? Cara, o 15 de Piracicaba deixou escapar uma grande chance hoje, né, empatando com o Linense. A parte da manhã jogando em casa, né, apoio da torcida. A torcida no Barão de Serra Negra apoia muito o 15, comparece ao estádio. Sim. E deixou escapar uma grande chance. Mas ainda a camisa do 15, às vezes pode fazer a diferença na última rodada. É um time de tradição, o próprio Botafogo, né, que a gente falou agora há pouco. Atual campeão da Série D, o Botafogo. Atual campeão da Série D, uma campanha espetacular na Série D do Campeonato Brasileiro. Eliminou São Caetano, eliminou outros times também de tradição aí do futebol brasileiro. E agora no Paulista não se encontrou, né? Apesar de ter grandes jogadores como o Samuel Santos, o Danilo Bueno, o time não se encaixou. Mas vai brigar, né? Essa briga vai até o último instante. Aí a gente não vai conseguir definir quem vai escapar ou não. Vai ser igual a gente, como vocês falaram aqui, né? Jogo demorando para começar, aquele atraso normal, aquelas artimanhas, né, do futebol que acontecem sempre. Né? E nas semifinais, ali nos possíveis confrontos, Santos e São Bento, Palmeiras e, de repente, Novo Horizontino. Hoje seria Palmeiras e Novo Horizontino, mas de repente pode dar um Palmeiras e Ituano. Pode dar um Novo Horizontino e Ituano, por que não também, né? A gente fica sempre apostando nos grandes aí, mas de repente pode acontecer do Palmeiras tropeçar no Mojimirim, que seria considerado como normal devido às últimas exibições do Palmeiras. Nos últimos anos, sempre salvando os pequenos da zona de rebaixamento, o Corinthians pega o Red Bull e aí o confronto do Grupo C, Osasco, Audax e São Paulo. Destes 4, quem aí que tem vida fácil? Qual que tá mais tranquilo? Ninguém, né? Não, ninguém. Acho que ninguém. Até o Corinthians, se pegar o Red Bull, vai ser difícil essa partida. O Red Bull não é nem um time bobo, classificou bem para a próxima fase. Eu acho que vai para todos os grandes. Vão ser jogos difíceis, vão ser jogos complicados. Todos jogo eles, único, né? Isso, jogo único. Ali se bobear um pouco, às vezes um pênalti perdido, que está virando meio moda, já sai. Porque vale a gente lembrar, né, que para muitas dessas equipes o Campeonato Paulista é o grande campeonato, né, que tem no ano. Então trabalha-se um ano inteiro para isso, né, para essa competição. Está todo mundo muito focado. Os 4 ainda tem Libertadores, já está pensando em Brasileirão, né, já está pensando quem vai perder para a seleção. E os demais não, eles estão ali focados no Campeonato Paulista. Então os 4, nenhum deles vai ter uma vida assim, vou pegar um adversário inferior e teoricamente desmotivado. Não, os 4 vão pegar a vida difícil. Nenhum dá para... O único que não tem preocupação com outro campeonato é o Santos, por enquanto. Né? O Santos só está no Paulista, tem a Copa do Brasil um pouco mais adiante, mas de repente São Paulo e Palmeiras podem ir para essa semifinal, para as quartas de final, aliás, jogando sobrevivência na Libertadores. E aí fica aquela dúvida na torcida e no treinador. Vou com o time completo. No caso do São Paulo, só tem o time completo, não tem outro jeito.
No caso do Palmeiras, né? Vou com o time A, vou com o time B, não sabe se vai com um ou com o outro. Acho que o único que está um pouco mais sossegado é o Corinthians, que já está com a vaga bem encaminhada na Libertadores. E no Campeonato Paulista também foi o líder. De repente, acho que é o único que, jogando tanto com titulares quanto com reservas, é o único que consegue manter o mesmo padrão. Sim, e vale até a gente destacar que tem muitos times aí que usam esse recurso, né? Time A, time B. E às vezes o time B acaba se saindo melhor do que o time A, né? Que foi às vezes alguns casos do Corinthians ano passado, que ninguém esperava uma goleada daquela como foi, né? Mas assim, tudo bem, pode deixar um time misto para o Paulista? Pode, mas não deixa de lado. A gente já teve inúmeros exemplos de time que o próprio Corinthians, inclusive, em 2000, para mim foi até traumático. Esqueceu todos os campeonatos, focou na Libertadores, a Libertadores foi eliminado pelo Palmeiras e aí desandou geral, foi quase rebaixado, né? Então, essa coisa, deixa o time reserva, é paulista, cuidado, não é para tratar dessa forma. Tá certo. Bassan, será possível uma semifinal São Bento, Audax, Novo Horizontino, que hoje estaria classificado, e mais o Red Bull? É bem possível que esses times considerados, né, fora dos grandes avancem, mas acho que os 4 que são fora dos grandes se enfrentarem, não acredito. Sempre acaba tendo um grande ou 2. No ano passado, a semifinal foram 4 times, os 4 grandes, né? O Corinthians foi eliminado pelo Palmeiras, o São Paulo pelo Santos. Mas é difícil, essa tese que você falou. Acredito que não. Acredito que alguns dos pequenos avançam. O Campeonato Paulista sempre revela surpresas, né? Mas os 4 grandes serem eliminados, eu acho difícil. A tristeza é depois, né? Porque aquele time que é considerado zebra, digamos assim, ele passa de fase e fica todo mundo assim, poxa, o time é bom. Aí vem o pessoal do Campeonato Brasileiro, desmonta o time inteirinho, leva todo mundo embora e deixa o time sem jogador pro segundo semestre. Aí tem que reconstruir todinho o elenco. Tem o Everaldo aqui do Parque dos Camargos. Palmeiras pode pegar o Timão na semifinal. Pro Palmeiras é bom, viu? Se lembrar do ano passado, eliminou o Corinthians nas semifinais, novamente nos pênaltis. Sou a Patrícia de Osasco, estou aqui no Bar do Cabeção. Manda um abraço pro meu pai, João Cabeção. Grande abraço pro João aí, vai Corinthians. Mais torcedores participando aqui. Pergunta pro Joey se ele passa mal na pelada com o Rodrigues. Joga bola, Joey? Eu tento bater uma bola de vez em quando Tenta? aí, e esse cara aí é que a gente faz umas apostas, né? O Rodrigues é o do Real lá, o Rames? Não, quem dera, né? Ele tá mais pra Cocito do que pra Rodrigues. Mas é que eu perco muita aposta pra ele, então eu acho que é por isso que ele tá falando aí. Mais um abraço, Rodrigues. Tá certo, o Rodrigues vai mandando aqui o seu alô. Meu nome é Ricardo, sou São Paulino. Pelo amor de Deus, devolvam o meu São Paulo, diretoria. Boa noite a todos, que a semana seja bem produtiva, como foi o Palmeiras. Depois de ganhar do Corinthians, tudo é possível. Um abraço para todos que torcem. Todas as informações sobre esporte. Obrigado, TV Esporte Mais. Todos os profissionais que trabalham aí. Fiquem com Deus, Miguel, sósia do Prazo. Nós temos um sósia do Fernando Prazo aqui em Osasco, que é o Miguel, telespectador aqui da TV Esporte Mais. Boa noite, avisa ao Corinthians que clássico é pra time grande, ok? O pessoal já começa a apelar na zoeira, né? Tem um pessoal que fica aí sem ganhar título um bom tempo, fica, né, na zona de rebaixamento dentro do campeonato aí, e depois quer tirar barato com os outros, né? Não tem jeito, torcedor é assim. Mas enquanto a provocação é sadia, é válido, né, Bassan? Vale a pena, é. E faz falta, né? Esse tipo de brincadeira é legal. O que não pode acontecer é o que acabou acontecendo antes do clássico hoje, né? Que não é novidade, torcidas, né? Que não é novidade. Também o metrô ali depredado, torcedor morto, né? Não era nem torcedor, né? Ele era uma nem pessoa estava que tava... envolvido que não estava na questão. Ele tomou um tiro no coração e não aguentou. Isso, essa parte a gente tenta sempre evitar, né? A gente, mesmo quem trabalha com jornalismo, faz uma campanha para que isso não aconteça, mas acaba, é inevitável, né? Todo jogo, todo clássico de duas torcidas acaba acontecendo isso. Hoje os dois times até entraram em campos perfilados, né? Para tentar mostrar essa união que é só dentro de campo, essa rivalidade, provocação entre amigos é normal. Achei nenhum problema o Dudu comemorar tirando o chapéu, ele já tinha falado que ia fazer isso. Eu achei isso uma provocação sadia e tem que ter, porque às vezes fica muito chato o futebol. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, claro, com respeito, mas provocação sadia é válido pro futebol e faz muito bem.
Se não me engano, foi até o Elias que até falou, a gente leva na esportiva, não vamos ficar na bronca. Sim, foi o Giovanni Augusto, depois do jogo, ele comentou que ele acha normal, mas que é válido, tanto que só não leve para fora de campo, tá tudo certo. Isso aí é válido, só não pode embaixadinha, colocando a bola na nuca e chute no vácuo. Tirando isso, de resto, vocês podem fazer o que vocês quiserem dentro de campo, que tá tudo certo. Final. Ninguém vai se doer. Agora, se fizer o chute no vácuo, isso aí dá problema. Agora, sobre as torcidas, acho que uma única pergunta que eu faço, eles que tanto brigam, né? Se seu pai, seu irmão ou sua mãe fosse torcedor do time rival, como seria o seu comportamento? Seria da mesma forma? Pare para pensar. De repente, hoje, a pessoa que é agredida, ela não é um familiar seu. Mas ela pode ser o pai de uma outra criança, o filho de uma outra mãe, ou o irmão de um outro torcedor que às vezes torce pelo mesmo time que você. É uma questão de ter um pouco de consciência e pensar no próximo não como um rival, mas pensar como um amigo. O clássico sempre tem essa provocação, sempre tem brincadeira, mas a gente nunca tem que levar para esse lado da violência. E por falar em clássico, o maior clássico da Espanha aconteceu no final de semana. E depois de longos anos, não é que o Real Madrid conseguiu bater o Barcelona em pleno Camp Nou, gente. Olha só, quem diria, hein? O milagre aconteceu. Barcelona e Real Madrid. Jogo que poderia acontecer o gol de número 500 deste que está na tela. Lionel Messi. Mas o que se viu foi o Casemiro com o bolso pesado, porque o Messi ficou lá dentro, hein, Joey? Foi mesmo, eu vi esse jogo, um jogão. As duas melhores, para mim, as duas melhores equipes do mundo. O trio MSN não brilhou tanto. Achei que pecou muito, estava perdendo muita bola, principalmente o Neymar. Abriu o placar com o Piqué, né? Mas o trio BBC e principalmente o Gareth Bale, para mim, foi o principal nome do jogo, dando assistência pro gol. E o Benzema metendo esse golaço de voleio só para o Bravo guardar na conta do Bravo. Karim Benzema, ele que vira e mexe faz gols pelo Real Madrid. Mas o pessoal só lembra de falar do Gareth Bale e do Cristiano Ronaldo, né? Apesar que eu costumo dizer o seguinte, que o Bale, pelo preço que pagaram nele, ele tinha que fazer uns 4 gols e dar umas 5 assistências por jogo. O mínimo. Por 300 milhões, ele tinha que dar tudo isso de assistência. Aí o gol do Bale que foi mal anulado. Eita, rapaz, um carrinho por trás violento. Acho que do Sérgio Ramos. Já tinha amarelo, aí o professor olha na cadernetinha ali, você já tem, meu amigo. E aí cartão vermelho para o Sérgio Ramos. E depois o Real Madrid faria 2-1 em cima do Barcelona com um gol dele, Cristiano Ronaldo. Para meu deleite e minha alegria, né? Eu que adoro o Cristiano Ronaldo. Fico muito feliz quando ele faz gols. É um jogador sensacional, né? Acho que hoje na Europa tem uma briga pessoal, ele e o Messi, uma briga muito sadia, né, para ver quem conquista mais títulos individuais, quem leva a bola de ouro, quem leva a artilharia. E acho que essa obstinação do Cristiano Ronaldo de querer ser o melhor, sempre se preparar para isso, é o que faz dele esse grande jogador. Diferente de outros aí, né, que se chamam na terceira pessoa até, e não tem, né, tanto destaque assim. Até são jogadores importantes em alguns determinados campeonatos, mas na hora do vamos ver acabam se escondendo. Como, por exemplo, o Ibrahimovic mesmo é um, né? Tem toda a pompa, mas na hora que o PSG mais precisa dele, às vezes ele se esconde. E o Cristiano Ronaldo não. Entra ano, sai ano, a gente tá falando dele. O Real Madrid pode não ganhar nada, mas o Cristiano Ronaldo sempre é assunto, né, Bassan? Tá sempre ali, né? Sempre marcando gols, ajudando a equipe. Mas ele também sofre um pouco disso na seleção portuguesa, né? Parece que às vezes quando precisam dele aí, mais ou menos como acontece com o Messi também na Argentina, né? Parece que nessas situações eles não se destacam tanto, mas pelo Real Madrid é um jogador surpreendente, fantástico, né? Com essa vitória, o Real Madrid diminui a vantagem do Barcelona para apenas 7 pontos na liderança. E o Atlético de Madrid tem uma diferença de 6 pontos. Ainda dá para o Real sonhar com o título espanhol? Ou é pensar alto demais? Claro que dá, com certeza. Acho que não tem uma... A briga no Campeonato Espanhol sempre é os dois, né? Por mais que seja diferença, a não ser que eu na matemática já não deixe falar, ó, não dá mais. Até lá dá para prever qualquer coisa, mas assim, você não dá para torcer tanto, né, para um tropeço do seu rival, você tem que fazer o seu. Tá certo. Agradeço aqui
a presença então dos meus convidados, o Thiago Bassan, Rodrigo Filhoni e Joey Santos, que participaram comigo Na Rodada, e a todos vocês que mandaram mensagem pelo nosso WhatsApp, o 996542502. Na Rodada vai se encerrando aqui. Agradeço aos 3 convidados. Quando puderem retornar, as portas da casa estão sempre abertas a vocês aí, para voltar a fazer um bom bate-papo com a gente aqui. Na Rodada se encerra, uma ótima semana para todos. Tudo do esporte desse final de semana, amanhã no Esporte Cidade, a partir do meio-dia. Grande abraço, eu fui!